Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda neste canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Natália e no vídeo de hoje eu vou estar partilhando com você um conhecimento a respeito de algo chamado corpo de dor. Neste vídeo, você poderá compreender o que é o corpo de dor, do que ele se alimenta e como podemos fazer para combatê-lo, a fim de nos libertarmos dele. Para estar fundamentando esse vídeo, eu vou utilizar como base o conhecimento que encontrei ao ler este livro, Um Novo Mundo, O Despertar de uma Nova Consciência, do autor Eckhart Tolle. De uma maneira resumida, o corpo de dor ele é uma forma de energia semi-autônoma presente dentro da grande maioria dos seres humanos. É uma entidade constituída de emoção e uma emoção negativa. Por que o corpo de dor ele é considerado uma forma de energia semi-autônoma? Por que ele não é autônomo? Porque ele não é totalmente independente. Ele necessita do seu hospedeiro para se alimentar e, consequentemente, ele necessita de um alimento para ele. Ele não é uma forma de energia totalmente independente para poder fazer aquilo que é satisfatório para ele, que é causar dor, sofrimento. O corpo de dor também pode ser considerado como se fosse um parasita psíquico. Imagine que dentro de cada um de nós há essa forma de energia, há esse parasita. É como se ele fosse um joio enraizado dentro de cada ser humano, seja uma criança, seja um adulto e por aí vai. O corpo de dor, ele se alimenta, basicamente, resumidamente falando, de infelicidade. Tudo aquilo que envolve infelicidade, tudo aquilo que envolve pensamentos extremamente negativos, é o alimento, é o prato cheio de um corpo de dor. Corpo de dor, sendo esse parasita psíquico ou considerado essa entidade que vive dentro de nós, ele atua, metaforicamente falando, como um animal astuto. O intuito dele é sempre rumo à sobrevivência e ele não hesita quando ele quer se manter vivo e ativo. O corpo de dor, por estar presente dentro da grande maioria de nós, ele sempre fica na espreita, aguardando uma oportunidade para se manifestar e para dar aquele show de vitimização, agressividade, violência e afins. Se pararmos para analisar muitas atitudes que temos ou já tivemos, quando vemos minuciosamente o que falamos ou fizemos ou fazemos, vamos reconhecer, não era nós necessariamente ali. Apenas estávamos atuando como um veículo para que o corpo de dor se manifestasse. Há muitos relacionamentos que antes da pessoa ir morar junto, antes de consumir um casamento ali, enquanto está no namoro é uma coisa, depois que casa, parece que se torna um pé de guerra, parece que se torna uma arena. Não é porque as pessoas em si estavam camuflando, é porque o corpo de dor presente nelas, ele começou a se manifestar, ele procurou ocasiões para se manifestar e, consequentemente, conseguiu. A maneira que temos para confrontar o corpo de dor e, consequentemente, nos libertarmos deles está em dois pontos. O primeiro deles, reconhecer que temos um corpo de dor, reconhecer que há dentro de nós um parasita psíquico que anseia por alimento, que se satisfaz quando está debatendo ou vivenciando situações desagradáveis, que sente extremamente prazer quando o assunto é infelicidade. O primeiro ponto para combatermos este corpo de dor e nos libertarmos deles é reconhecer que temos ele. O segundo ponto está no estado de presença. Quando nos mantemos presentes, isso significa que nos mantemos e estamos atentos. E diante de uma extrema atenção, automaticamente vamos estar manifestando uma grande e elevada conscientização. Diante disso, é fácil para não nos identificarmos com o corpo de dor. Porque o corpo de dor, quando ele consegue fazer uso do seu hospedeiro, quando ele consegue possuir totalmente o seu hospedeiro e, consequentemente, se manifestar, o hospedeiro, ao refletir sobre o que falou, sobre o que fez e ao reconhecer que foi desastroso toda aquela cena que ele atuou e tudo mais,
O indivíduo, o hospedeiro, ele vai achar que tudo aquilo foi algo que veio literalmente dele. Automaticamente ele não reconhece que havia um parasita a todo momento por trás. Havia uma energia forte tomando conta de toda aquela situação. E essa energia ruim é justamente o corpo de dor. O corpo de dor ele está presente em crianças, jovens, adultos. E em alguns indivíduos ele demora anos para se manifestar. Em outros é apenas uma questão de horas. O corpo de dor também, ele nem sempre vai estar ali se manifestando continuamente. É como eu disse, às vezes em horas é o suficiente para que ele faça uso do seu hospedeiro, que, por sinal, vai estar desatento. Por isso que vai dar lugar para ele. Às vezes há outros casos que o corpo de dor se manifesta hoje e depois ele vai se manifestar depois de meses, anos e por aí vai. Prato cheio do corpo de dor. Pensamentos negativos. Os pensamentos, tanto positivos quanto negativos, também são formas de energia. Só que aqueles que servem de alimento para o corpo de dor, aqueles que servem de estímulo para que ele se manifeste, é justamente aquilo que é voltado para a negatividade. E eu não estou falando aqui de uma negatividade em um sentido de tratar de um fato. Há fatos que realmente são considerados um ponto negativo, ou seja, não vai dar para fazer aquilo. Mas há outros tipos de negatividade que envolve aquele pessimismo, que envolve aquela desmotivação de combater uma situação, que envolve aquele desânimo de enfrentar um desafio. É desse tipo de negatividade. E também aquela negatividade de ficar ruminando acontecimentos ruins, que muitas vezes já não tem mais volta, já não tem mais retorno. Isso acontece muito com relação ao passado. Eu, você, todo ser humano tem um passado. Uns não tem nada de obscuro no passado, outros têm. Então, imagine o corpo de dor, aquele animal astuto, dentro de mim, dentro de você, louco para se manifestar, louco para se alimentar. Quando ele não encontra situações ali presentes, quando ele não está diante de outras pessoas que possam estimular uma briga, uma discórdia ou alguma ocasião ruim, o que ele vai tentar fazer para se alimentar? Pensamentos, memórias, lembranças de coisas que muitas vezes não tem mais como resolver, só que são negativas. Imagine, por exemplo, que em um passado você teve uma conduta ruim, você fez coisas ruins para outras pessoas por não ter se controlado, por não ter colocado um freio nos desejos destrutivos e por aí vai. Essa situação toda passou, você conseguiu dar a volta por cima, só que dentro de você tem um parasita psíquico, que é o corpo de dor. Há essa energia que é constituída de emoção dentro de nós. E esse corpo de dor, ele não vai estar satisfeito em ficar com fome. Vai chegar uma hora que ele vai querer se alimentar e ele vai procurar por isso. E se ele não conseguir esse alimento, induzindo outras pessoas a te culpar por um passado sem volta, se ele não conseguir esse alimento, induzindo outras pessoas, ou seja, energizando o corpo de dor de outras pessoas para que elas venham para cima de você com sangue nos olhos, ele vai tentar então estimular em você os pensamentos negativos, ou seja, as memórias do seu passado, como se aquilo fosse algo que está no presente, sendo que não está. O corpo de dor, repito, ele é um parasita psíquico, dentro de mim, dentro de você, dentro da maioria dos seres humanos. Há esse parasita, se alimenta de infelicidade. A única forma de combatermos ele e, consequentemente, nos libertarmos dele está em reconhecermos que ele existe e, em segundo plano, não menos importante, nos mantermos atentos a ele, conscientes. Quando conseguimos exercer esses dois fatores para combatê-lo e, como resultado, obtermos a libertação, não vamos mais nos identificar com esse corpo de dor. Não vamos mais achar que aquilo somos nós. Vamos entender que aquela voz na nossa cabeça, aquela voz de culpa, aquela voz que quer minar nossa energia e nos manter prisioneiros dentro de uma bolha da qual já saímos,
Vamos entender que aquela voz é algo à parte de nós. É algo que está sim falando em nossa mente, mas que não é a gente. Então temos que ter muita atenção. Eu falo por mim, experiência própria. Quando eu me deixo levar por momentos de descuido, quando eu não estou atenta, porque o primeiro ponto eu já exerço, eu reconheço que dentro de mim há essa fonte de energia, há esse parasita psíquico. E dia após dia é uma luta que eu tenho para não dar o alimento para ele. Nem sempre eu consigo evitar. Tem horas que eu muitas vezes tropeço, depois no mesmo instante eu já caio em si e vejo que, putz, olha o que eu falei, na realidade eu me deixei levar e aí eu vou me redimir, vou me retratar. Então assim, eu não vou mentir para você que me assiste, há momentos em que por falta de atenção este corpo de dor se manifesta através de minhas ações ou palavras. E, normalmente, quando as pessoas se deixam levar por essa entidade, elas vão atuar ou com um comportamento violento ou com um comportamento de vítima. Então, nós temos que prestar muita atenção àquilo que estamos dando lugar, àquilo que estamos alimentando em nossa mente, àquilo que estamos nos identificando. Porque, na verdade, temos o poder. Há um poder dentro de nós bom que podemos usar para fazer e ser a diferença. Esse corpo de dor existe, o joio existe, mas também existe o trigo. No meu livro do Encontro com a Verdade Genuína, eu expliquei o que é a parábola do joio e o trigo no campo. Foi deixado em evidência que o campo somos nós e que joio e trigo não são pessoas, mas sim dois tipos de sementes que estão dentro da gente. Ou seja, dentro de nós há uma parte de luz e uma parte de trevas. Há uma parte que tem a ver com uma sabedoria divina, algo do alto, e a outra que tem a ver com uma sabedoria terrena, ou, neste caso, com uma energia negativa que o autor Eckhart Tolle foi muito sábio em nomear de corpo de dor. Corpo de dor. Uma entidade, uma forma de energia semi-autônoma, constituída de emoção. Veja que o corpo de dor não é algo que surgiu hoje, não é algo que ocorreu desde o ano 2000 para cá. Ele existe há muitos anos neste planeta. Desde que existe ser humano aqui, ele já é presente. A diferença é que lá atrás as pessoas não sabiam como nomear isso, como identificar isso. E ao longo dos anos, conforme foram existindo pessoas em busca de um autoconhecimento e em busca de uma sabedoria do alto, elas foram diagnosticando, dando nome às coisas e, consequentemente, mostrando caminhos para nos livrarmos dessas coisas ruins. Imagina, por exemplo, quantas pessoas não sentem prazer em assistir uma cena, um filme, ou como em alguns lugares a gente vê por aí na internet que existiram, que as pessoas iam para cenários verem pessoas gladiarem. Quantas pessoas não sentem prazer em ver uma briga entre animais? Quantas pessoas não pagam e chamam de entretenimento, chamam isso de se distrair, chamam isso de lazer? Assistir filmes e séries e qualquer outro conteúdo que apenas emanam violência, que apenas emanam infelicidade. Esse prazer que as pessoas sentem, esse prazer não é que vem da pessoa em si, é justamente o corpo de dor dentro delas. Um corpo de dor que muitas dessas pessoas ainda não reconhecem que tem, consequentemente não dão a devida atenção para ele e, como resultado, permitem que ele as controle. Isso não significa que vamos isentar as pessoas de seus atos. Longe disso. Às vezes você que está me assistindo pode pensar que eu cometi aquele crime, mas não foi eu, foi o corpo de dor. Não é nada disso. Isso aí é coisa de gente que está tentando não assumir a responsabilidade dos próprios atos. Parece aquele pessoal que segue alguma religião e coloca a culpa em diabo. Não, isso não existe.
Sabe por que não existe? Porque, embora tenhamos feito ou fazemos algo que reconhecemos que, putz, na realidade a todo momento ali era o corpo de dor por trás de mim, mas ainda assim, qual é a nossa responsabilidade? Ter combatido ele, ter evitado ele. E ainda que muitas pessoas não saibam que aquilo que está agindo nelas é o corpo de dor, elas reconhecem que é uma energia ruim. Então, não adianta as pessoas acharem que fulano fez determinada coisa, mas ele nem sabia que era o corpo de dor. Ele pode não saber que aquilo é um corpo de dor, mas ele sabe que aquela ação dele foi destrutiva. E ele sabe que a todo momento ele poderia ter tentado dissipar aquilo. Então, longe de mim de isentar alguém aqui das suas responsabilidades acerca de seus atos. Pelo contrário. O meu intuito, os conteúdos que gosto de partilhar, as coisas que escrevo, sempre vão ter como foco mostrar para o indivíduo que me assiste ou me lê que somos responsáveis por aquilo que falamos e por aquilo que fazemos. Ainda que por algum descuido tenhamos nos permitido levar por algum pensamento corpóreo, por alguma entidade negativa, tal como o corpo de dor e afins. Então, o que eu estou querendo dizer neste vídeo, o conhecimento que eu quero trazer aqui para vocês de uma maneira resumida, é que dentro de cada um de nós há um parasita psíquico. Dentro de cada um de nós há uma entidade constituída de emoção. E essa entidade, ela busca alimento todas as vezes que sente fome. E o alimento dela é tudo aquilo que envolve a infelicidade. Veja, ambientes familiares, por exemplo. É o ambiente que normalmente o corpo de dor mais gosta. Por quê? Porque normalmente no ambiente familiar é natural as pessoas conhecerem mais os pontos fracos, os pontos fortes uns dos outros. É natural as pessoas também conhecerem mais os erros e acertos de cada um. Então, imagina, por exemplo, dois irmãos mesmo, de sangue. Imagine quando o corpo de dor de um deles consegue ganhar espaço. Ele vai fazer o que com o irmãozinho dele? Vai zombar, vai criticar, vai humilhar, vai falar das coisas erradas que fez, vai tentar fazer aquele irmãozinho dele se sentir um lixo. Todavia, caso alguém aí esteja se sentindo um lixo, lembre que há lixos que são recicláveis, tá? Então nunca se permita ficar no fundo de um poço. Ainda que estejamos nos sentindo um lixo, lembremos, há lixos recicláveis e tem reciclagem que fica a coisa mais linda. Então, voltando aqui ao tema do vídeo, ao assunto, o que o irmãozinho vai tentar fazer com o outro? O irmãozinho, modo de dizer, ele está sendo apenas um hospedeiro daquilo que ele não controlou. Vai tentar deixar o outro mal. E se o outro irmãozinho que está recebendo toda aquela ofensa, toda aquela carga, não tomar cuidado, automaticamente ele vai se sentir ofendido, automaticamente o corpo de dor dele vai entrar em ação e aí a merda vai estar feita. Vão ser dois corpos de dor disputando entre eles ali. Dois corpos de dor entrando em atrito. E aí probabilidade daquela palhaçada toda, daquela merda toda acabar é mínima, é difícil. E nisso rola muita violência, rola muita ofensa, rola muito desgaste, é uma porcariada que só. E da mesma forma que sucede nesse exemplo dos dois irmãos, acontece entre cônjuges, acontece entre vizinhos, né? Agora saindo do âmbito familiar, acontece no trânsito. Às vezes as pessoas criam briga no trânsito porque não prestaram atenção que, cara, a todo momento há um parasita querendo fazer uso de você. A todo momento esse parasita, essa entidade, esse corpo de dor, ele quer alimento. Então qualquer ocasião que ele perceber que, opa, aqui eu entro, opa, aqui eu vou arrumar um rango, ele vai tentar atuar. Veja bem, você já reparou que quando acontece um acidente, quando acontece uma briga, você reparou que a maioria das pessoas já dão uma atenção? A pessoa está andando na rua lá, de boa, ela escuta uma discussão, escuta uma briga no trânsito, ela para e já começa a olhar, já quer curiar. Aquilo ali é o corpo de dor, querendo ver onde ele pode se manifestar. Como que ele caça o alimento dele ali? Só que a pessoa não vê, né? Ela não presta atenção.
A nenhum momento ela questiona, nossa, eu estou ouvindo aquela discussão, mas por que eu estou prestando atenção naquela briga? Meu intuito é apaziguar? Meu intuito é chegar ali com algum bálsamo para tentar cessar aquela discussão? Ou eu apenas quero ouvir aquilo porque, na verdade, o parasita que está dentro de mim está varado de fome e ele quer comer? São pequenos questionamentos que podemos fazer ao longo do nosso dia a dia. Isso ajuda para que detectemos se estamos ou não permitindo que o corpo de dor se alimente. Tudo aquilo que a gente alimenta se fortalece. E automaticamente tudo aquilo que não alimentamos, uma hora morre, desfalece. Então temos que ver o que estamos permitindo alimentar, o que estamos cultivando. Eu, você, somos seres da mesma raça. Eu e você estamos dividindo o mesmo corpo aqui nessa existência. Eu e você somos seres que estão atuando através deste corpo material. Estamos dividindo a mesma experiência terrena. Lógico, a diferença está em como cada um de nós enfrenta as situações. Mas eu e você estamos no mesmo mar. Não vou dizer mesmo barco, mas estamos no mesmo mar. E cada um de nós tem que ver como estamos lidando com este mar, como estamos navegando aqui. Então temos que tomar cuidado. Essa energia, essa entidade, ela existe, não é brincadeira. Muitos talvez conheçam ela com outro nome, outro termo. Mas o termo que o autor deste livro trouxe, eu julguei muito sensato, muito simples de memorizar e vi muito sentido. Então, resumidamente falando, vamos ter que sempre dar uma atenção ali para os nossos pensamentos, para aquilo que estamos dando atenção. Quando vem a vontade de fazer algo, dar atenção para algo, um noticiário, uma conversa ali que a gente sente que, putz, cara, aquela conversa só está abordando coisa ruim, mas qual a finalidade? Porque há uma diferença de você abordar um assunto desagradável com o intuito de solucioná-lo e apenas abordar aquele assunto desagradável sem rumo algum a algo bom. Por exemplo, o tema de hoje é abuso sexual. Um exemplo. Cara, abuso sexual é um assunto desgraçado, carregado de infelicidade, porque tudo aquilo que envolve uma violência gera infelicidade. Só que temos que averiguar, vamos tratar esse assunto, abuso sexual, qual é a finalidade? Tentar entender o que acontece na mente das pessoas que praticam esse ato a fim de trazer uma solução? Então, se esse for o objetivo, vamos tratar do tema. Mas, se o objetivo é apenas falar de abuso sexual, ficar relatando as notícias que falam de abuso sexual, isso daí é alimento para corpo de dor. Não vai servir de nada. Nossa, você viu? Fulano ali, ó, eu vi no noticiário, rolou um abuso sexual. Tá, e daí? E daí? A gente vai tratar o que em cima disso? Vamos discorrer uma solução? Vamos discorrer um papo cabeça para realmente se aprofundar nessa questão sexual? Porque o abuso sexual, ele é apenas um dentre vários fatores que fazem parte de uma raiz chamada desequilíbrio sexual. Aliás, tem um vídeo aqui no canal chamado Sexo. O desequilíbrio sexual é um mal. Nesse vídeo, não poupei palavras, não fiquei fantasiando. É um vídeo longo, mas a todo momento eu tentei ser o mais clara e o mais racional possível acerca do que é o sexo, qual é a finalidade dele e como o desequilíbrio dele tem ocasionado e propagado muitas coisas que, ainda que as pessoas pensem ser normal, não é. Ainda que outras pessoas achem que foi apenas uma coisinha que aconteceu, é na realidade algo grave. Ainda que outras pessoas pensem que, mas ali é um gosto pessoal. Esse gosto pessoal, ele é fruto de um desequilíbrio sexual. Então, se você ainda não assistiu esse vídeo, eu aconselho você a assisti-lo, todavia, sem o filtro dos desejos pessoais. Todas as vezes que estamos diante de um conhecimento, todas as vezes que estamos diante de uma informação, convém analisarmos elas sem o filtro dos nossos desejos pessoais. Por exemplo, suponhamos que quando eu li esse livro, eu tivesse lido ele com o filtro do meu desejo pessoal.
eu ia ficar possessa com as informações que o Hector trouxe sobre o corpo de dor. Por quê? Porque eu ia ver que sim, isso que ele está relatando aqui eu já exerci, eu já fiz. Só que o meu desejo pessoal, o meu ego, ele não ia querer admitir isso. E eu já ia começar a criticar o autor, a dizer que ele está ficando louco, de onde ele tirou isso. Só que não. Quando eu examinei este livro, assim como tantos outros que já li, eu procurei fazer isso sem o filtro dos meus desejos pessoais. Ou seja, sem me preocupar se aquilo fala ou não de algo que eu faço ou deixo de fazer. Apenas me atenho a examinar, ver o aprendizado que aquilo oferta, se tem ou não tem lógica. E depois do exame, aí sim eu vejo o que eu faço com a informação. Se sou humilde o bastante para reconhecer que sim, há algo que preciso trabalhar em mim, ou se vou ser arrogante o bastante para dane-se o que os outros vão pensar, dane-se a opinião alheia e vou continuar fazendo minhas baboseiras. Temos que ser francos, até quando o assunto é autoanálise. Há coisas que fazemos e achamos que não tem nada demais, é um gosto meu. Só que na verdade vai ter alguma coisa demais ali, se a gente pegar para examinar. Então, o vídeo de hoje é isso. Existe uma entidade que habita dentro de mim, dentro de você. Se você quiser se aprofundar mais nesse assunto, pelo amor que você tenha por qualquer coisa de bom na sua existência, leia este livro, examina esse livro, consome este livro com todas as suas forças. O capítulo 5 dele em especial, ele fala muitas coisas a respeito do corpo de dor. Muitas mesmo. Fora os exemplos que o autor traz para mostrar o quanto essa entidade caça alimento, tanto num quesito individual quanto coletivo. Então, assim, o vídeo aqui é muito curto, eu não quero me alongar muito para não ficar tão extenso, mas eu garanto, se você ler este livro e examinar ele sem filtro dos desejos pessoais, você vai adquirir um conhecimento fabuloso que vai ser muito útil para combater este parasita psíquico, que, quer gostemos ou não, está dentro de nós. Cabe a nós, agora, reconhecermos isso e prestarmos atenção nele, a fim de conseguirmos combatê-lo. Veio aquela voz na nossa cabeça, veio aquela coisa, aquela energia pesada, a gente está sentindo aquela emoção densa, negativa. Respirar fundo, reconhecer que, opa, tem um animal aqui, tem um parasita aqui querendo se alimentar. Prestar muito cuidado nas reuniões em família, nos almoços em família, nas reuniões com os amigos, tomar muito cuidado. Quanto mais as pessoas conhecem nossos pontos fracos, mais o corpo de dor vai tentar caçar o alimento dele ali. E no dia a dia mesmo, na vizinhança, no trânsito, no trabalho, prestar muita atenção. Às vezes um acontecimento, ele nem era tão problemático assim, até vir o corpo de dor, toma posse do hospedeiro e descarrega ali, no xingo, na grosseria e em tudo mais. Às vezes o nosso problema conjugal nem era o problema em si. Às vezes o que realmente se tornou o problema foi o fato de permitirmos o corpo de dor se manifestar. E quando damos lugar para ele se manifestar, ele sente prazer justamente do quê? Na infelicidade. É surreal, mas há pessoas que se deixam levar tanto pelo corpo de dor, que a infelicidade é a fonte mais prazerosa que existe para ela. Não para ela em si, mas como ela está se identificando com o corpo de dor, automaticamente ela pensa ser ele. Logo, ela se sente viciada na infelicidade. Pessoas que estão enraizadas ali com o corpo de dor, pessoas que estão muito ligadas a ele e ainda não aprenderam a se desvincular dele, são pessoas que você pode colocar elas no paraíso, metaforicamente falando, elas vão transformá-lo em um inferno. Então, o vídeo de hoje é isso, eu espero que eu tenha me feito compreendida. A aba de comentários está aí para trocarmos conhecimento, partilharmos experiências. Fique à vontade para comentar se você tiver algo construtivo a agregar. E eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo possa ter sido útil de alguma forma. Agradeço pela sua atenção. Até os próximos vídeos. Tchau, tchau.